outras palavras. Olá, bom dia! Hoje é domingo, dia 29 de outubro de 2022. Sou o professor Júlio César. Seja bem-vindo ao nosso canal Outras Palavras. Se você não conhece o nosso canal, escute as bobagens que a gente vai dizer aqui. Se você achar interessante, compartilhe o máximo possível para que outras pessoas possam alcançar este vídeo. E deixe seu comentário educado e nos ajude. Dá like! Dê seu like para nos ajudar, se inscreva no canal se você achar conveniente, ok? Muito bem. Então, meus queridos, antes de começar o nosso vídeo, o assunto do nosso vídeo principal, quero dizer o seguinte. Amanhã é o grande dia da eleição, né? Amanhã é sábado, domingo, dia 30 de outubro, o dia da eleição. Acho que ninguém que eu conheça deseja mais que essa confusão acabe do que eu. É uma briga sem fim nas redes sexuais. Tem gente que me pergunta assim, professor, quando voltaremos ao normal? Tomara que esse negócio já passe, segunda-feira a gente volte ao normal. Quando voltaremos ao normal? E eu respondo, não voltaremos. Ganhe quem ganhar, esta conflagração veio para ficar. É verdade. Preparemos-nos, pois, portanto, para o terceiro turno desta eleição. Terceiro turno? Sim, porque provavelmente teremos uma judicialização dos resultados eleitorais. Infelizmente. Muito bem, vamos ao vídeo de hoje, que se baseia nos livros O Dicionário da Revolução, Dicionário Crítico da Revolução Francesa, de François Furet e Mona Oussouf, A Revolução Francesa, de Michel Vauvel, Ecos da Marselhesa, de Eric Hobsbawm, e Primórdios da Revolução Francesa, de Correia Júnior. É um livro antigo, esse aqui, o que eu comprei num sebo, mas eu tenho o maior cuidado, o maior carinho por ele, porque ele tem informações extraordinárias. Ainda tem até o preço dele aqui. Eu paguei 21 mil cruzados por essa porcaria assim aqui. Porcaria, tô brincando, é um livro maravilhoso. Comprei num sebo e valeu todo o dinheiro que eu paguei. Eu não sei nem quanto é que valeria hoje 21 mil cruzados, sei lá que porra é. Muito bem. Então estes livros, os outros que eu citei primeiro, eu tenho na minha biblioteca virtual, e este aqui, embasam este vídeo, além de reportagens, textos de revistas, jornais, e também, não posso deixar de citar, a minha própria memória efetiva e afetiva sobre o tema. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como diz o hino, Allons enfants de la patrie. Avante, filhos da pátria. O dia da glória chegou. Contra nós, da tirania, o estandarte ensanguentado se ergueu. Olhe só, né? Aux armes, citoyens, formez-vous bataillons, marchons, marchons, qui sangue impie, abreuve nos sillons. Formai vossos batalhões e marchai, que o sangue impuro, ou seja, o sangue do inimigo, vai aguar os nossos arados. Como é que pode aguar o arado? Ou seja, a terra vai estar tão encharcada do sangue impuro do inimigo, que quando o camponês passar o arado vai sair molhado de sangue. Olha, isso não é apenas uma figura de linguagem. Isso é o que de fato eles desejavam que ocorresse e em grande parte ocorreu.
tá? Quem foi meu aluno, quem é meu aluno, quem me conhece de perto, ninguém é normal, sabe que eu detesto hinos justamente por causa de suas letras sanguinolentas e nacionalistas e patriotas. Portanto, eu não estou aqui para glorificar o hino da França, mas para mostrar a sua origem histórica e criticar, como sempre faço, sua exaltação à violência e à morte. Tá? A composição, feita pelo oficial francês Claude-Joseph Rouget de Lille, em Strasbourg, em 1792, que era conhecida simplesmente como a Canção de Guerra do Reno, acabou muito tempo depois se tornando o hino nacional da França. É verdade. Sim, isto mesmo, tornou-se o hino nacional da França, porque quando ela foi feita era uma canção marcial, uma canção de guerra impregnada de fervor revolucionário, e por isso tão cheia de ódio e sangue, travestidos de patriotismo e nacionalismo. Já que estamos falando de canções, né? Você conhece a história da canção dos Beatles, All You Need Is Love? Momento cultural. Em 1967, a equipe do canal britânico BBC convidou os Beatles para participarem do primeiro evento transmitido mundialmente via satélite, um programa chamado Our World, Nosso Mundo, que passou ao vivo simultaneamente para 26 países. Foi então solicitado aos meninos, aos Beatles, que fizessem uma canção que passasse uma mensagem que pudesse ser entendida por todos os povos do planeta. Então, John Lennon e Paul McCartney compuseram este clássico chamado All You Need Is Love, que se casou perfeitamente com o objetivo proposto de ser entendido mundialmente, pois a mensagem de amor contida na canção, repetida como um mantra, era facilmente compreendida. Nessa época, os Beatles estavam muito envolvidos com a cultura indiana e o mantra é uma canção religiosa indiana. O mantra você fica repetindo aquela coisa, né? Então, a ideia do mantra Love, 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 all you need is love, all you need is love. Ficar repetindo este mantra, né? Tudo que você precisa é o amor. E essa canção feita em plena guerra do Vietnã, uma canção contra a guerra do Vietnã, praticamente um hino pacifista, né? Foi uma sacada genial de Lennon e McCartney. A transmissão foi feita direta do estúdio do Abbey Road em 25 de junho de 1967 e contou com a participação de uma série de amigos dos caras, né? Mick Jagger, Eric Clapton, Marianne Faithfull, Keith Moon e Graham Nash, entre outros. Até aí, tudo bem, tudo beleza, perfeito. Porém, a ideia de John Lennon de utilizar a introdução da Marselhesa no arranjo da canção e a sugestão de que eles usassem roupas que remetiam à Revolução Francesa, acabou criando uma contradição gigantesca que não foi percebida na época. Do que eu estou falando? A canção falava de amor, é um hino, né, ao amor, e utilizava a Revolução Francesa, que foi um dos momentos mais violentos da história, como atesta a própria letra do hino francês. Ok. Houve um equívoco. Ele queria passar, quer dizer, Lennon fez a letra, ele queria passar uma mensagem
de amor, uma canção antiguerra, mas ele usou referências diametralmente opostas. A canção dele, que pretendia ser um hino pacifista, e usa como referência a Marselhesa e a Revolução Francesa, que foram exatamente o oposto disso. Violência, ódio, assassinato, massacres, enfim. Então aí gerou-se a grande contradição. Bom, e do que é que eu estou falando aqui? Finda a digressão? Hã? Digressão? Momento cultural. Digressão é quando a gente se afasta momentaneamente do tema principal para fazer um comentário, acrescentar alguma coisa, e depois a gente retorna ao tema principal. Isso é o que a gente chama de digressão. Então, finda a digressão, voltemos ao tema principal. O hino da França. Essa canção, que foi sendo ouvida e foi sendo repassada e memorizada, enfim, se tornou praticamente um hino da divisão do exército francês em Marselha. Eles cantavam isso o tempo todo, né? E aí foi se tornando mais popular. Daí porque o nome é Marselhesa, porque aquele grupo de soldados da guarnição de Marselha, Marseille em francês, Marselha, a gente chama aqui, cantava esse negócio o tempo todo, aí ficou conhecido como a Marselhesa. Inclusive essa canção foi cantada num dos piores momentos, um dos mais violentos momentos da Revolução Francesa, que foi o 10 de agosto. 10 de agosto é como se costuma chamar a tomada violentíssima do Palácio das Tulherias, em 10 de agosto de 1792. O 10 de agosto, como é chamado na história francesa, foi um dos momentos mais violentos e sanguinolentos da Revolução Francesa. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Também foi cantado com grande patriotismo, né? Na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792, cuja vitória sobre os exércitos estrangeiros permitiu que os franceses estabelecessem a Primeira República em 22 de setembro de 1792. O 22 de setembro passa a ser o primeiro dia do primeiro mês da Revolução Francesa, do novo calendário francês. Então, o primeiro dia do Vindimário, primeiro mês do novo calendário francês, equivale no nosso calendário gregoriano a 22 de setembro. Ok? Muito bem. A Marselhesa foi oficializada como hino da França em 1795 pela Convenção Jacobina, pela Montanha Jacobina. E tem uma ligação, pelo menos para mim, direta com a bandeira francesa, como os franceses chamam, Le Pavillon Tricolore, né? A bandeira francesa de 3 cores. Pelo menos para mim é assim. Então, eu vejo a bandeira tricolor francesa e já me vem à cabeça os primeiros acordes da Marselhesa. Muito bem. E aí faz-se, é claro, obrigatório explicar o pavilhão, Le Pavillon Tricolore, a bandeira de 3 cores da França. Aquelas 3 cores representam, originalmente, o branco representa o rei, o vermelho e o azul são as cores de Paris. Só que durante a Revolução e pós-imediata Revolução, essas cores foram apropriadas pelo ideário revolucionário. Égalité, fraternité e liberté. A igualdade é branca, a fraternidade é vermelha, a liberdade é azul. Ok? Então, com o tempo, por ter uma ligação histórica e sentimental com os jacobinos, a Marselhesa foi proibida por Napoleão Bonaparte, Napoleão I, o criminoso. Acho que ele achou muito jacobina a canção, muito violenta. Aí proibiu esta canção, que só volta a ser hino da França depois da Revolução de 1830, que depois o rei Carlos X, que eu chamo de Carlos Péssimo, que foi o último rei da dinastia de Bourbon a governar a França. Mais tarde, Napoleão III
o pequeno sobrinho do grande tio, de quem falamos aqui há umas 2 semanas. Napoleão III, o pequeno sobrinho do grande tio, também proibiu a Marselhesa, e ela só voltou a ser o hino oficial da França em 1879, justamente quando se comemorava o centenário, né? Se comemorava o centenário da Revolução Francesa. O grande músico francês Hector Berlioz fez um grande arranjo patriótico e grandiloquente para a Marselhesa, que voltava a ser o hino oficial da França e é o hino oficial até hoje. Aliás, falando nisso, né, até hoje, hoje os politicamente corretos, mais à esquerda, já falaram inúmeras vezes em mudar o hino da França, porque ele é muito violento, porque isto, porque aquilo. E mudar o hino, a letra do hino da França é algo impensável para a direita ultraconservadora de Marine Le Pen, filha do... Eu não ia dizer o palavrão, mas não vou dizer. Filha de Jean-Marie Le Pen. Você falar para a direita ultraconservadora francesa em mudar alguma letra do hino, se ele estiver armado, ele lhe dá um tiro. Para concluir este pequeno vídeo, me lembrei do francês Garry Romain, que escreveu certa vez o seguinte, abre aspas, o patriotismo é o amor pelos seus, o nacionalismo é o ódio pelos outros. Eu respeito a opinião dele, mas eu discordo frontalmente. Para mim, as duas coisas, patriotismo e nacionalismo, significam ódio e xenofobia. Tem amor nessa história, não. Pelo menos não para mim. Você pode achar que tem, é um direito seu. Acontece que eu sou anarquista. O anarquista que não pratica o anarquismo sou eu. Um dia, por conta do anarquismo que me foi passado pelo meu amado pai, primeira vez que eu ouvi falar em Bakunin foi através do meu pai e dos livros que ele comprava para nós. Então, por conta disso, eu passei a acreditar no internacionalismo, numa humanidade sem fronteiras, numa fraternidade mundial, numa humanidade sem pátrias, né? Por conta da influência do anarquismo de Bakunin. Hoje, eu sei que essa belíssima ideia, eu ainda acho belíssima, não passa de mais uma utopia das muitas que vão morrendo, né? Não passa de algo que nunca ocorrerá por causa da miséria que permeia os sentimentos humanos. Nós preferimos o confronto à convergência, né? Nós preferimos o bate-boca ao debate. Nós preferimos afrontar o outro do que conciliar com ele. Hoje, mais do que nunca, o hino da França nos mostra isso, desde o passado. Mas hoje, mais do que nunca, divergir significa odiar. É isso aí.